Olá, é muito bom ter você em mais uma aula do curso Novos Membros. Nesta aula, apresentamos os conteúdos do capítulo 12 do livro Os Primeiros Passos do Discípulo, Credo Apostólico e a Igreja. Meu nome é Robson, faço parte da equipe ministerial da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto e eu lhe dou as boas-vindas em nome desta igreja que ora e trabalha como uma família de discípulos de Jesus. Na última parte do Credo, declaramos que o Espírito Santo gera a Igreja e a comunhão dos santos. Diante disso, eu gostaria de convidar você a ler comigo esse trecho do Credo Apostólico. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. O que é a Igreja? A Igreja é edificada sobre a fé em Cristo, como Filho do Deus vivo. Daí nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta declaração, no caso de que Jesus é o Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, as palavras de Jesus dizendo que sobre essa pedra, sobre a declaração de que Jesus é o Cristo, como Pedro havia dito, é edificada a igreja. A igreja é edificada sobre a fé em Cristo como Filho do Deus vivo. Então, nós podemos pensar que a palavra igreja significa uma assembleia divina, aliás, uma assembleia divinamente convocada. E temos essas citações, né? A igreja significa uma assembleia divinamente convocada, ou seja, um evento através do qual Deus cumpre sua eleição através da chamada pessoal. E ainda nós podemos entender a totalidade dos cristãos, por isso ela é católica ou universal. Nós temos também essa citação: todos os que seguem Cristo sem considerar critérios de tempo e espaço. Mas ainda nós podemos olhar a palavra de Deus, que vai trazer para nós essa verdade. Por exemplo, quando olhamos para a carta aos Hebreus, capítulo 12, os versículos 22 e 23, diz assim: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Igreja Universal, e também chamada de Igreja Invisível, ela recebe essa designação pelo fato de somente Deus conhecê-la completamente. Então podemos entender que a Igreja Universal ela é chamada também de Igreja Invisível por esse fato, que é somente Deus que conhece de forma perfeita, completamente, aqueles que são os seus eleitos, essa Igreja. O texto 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, um texto que fala a respeito dessa verdade. Enfim, podemos olhar também para a Confissão de Fé de Westminster, que vai trazer essa verdade. Ela vai dizer o seguinte: a Igreja Católica ou Universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A Igreja Invisível é ainda chamada de triunfante, porque é formada pelos espíritos dos justos aperfeiçoados, assim como nós lemos lá em Hebreus. Acabamos de ver esse trecho da palavra de Deus, Hebreus 12, mais precisamente no versículo 23, vai trazer aqueles que são arrolados nos céus
e ainda os espíritos dos justos aperfeiçoados, ou seja, daqueles que foram libertos e nos céus triunfam depois de ter vencido todas as coisas e continuamente exultam diante do Senhor, aqueles que estão desfrutando da glória. Podemos olhar para esse Catecismo de Heidelberg, a pergunta 54, que é a seguinte: o que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo? E a resposta: creio que o Filho de Deus reúne, protege e conserva dentre todo o gênero humano sua comunidade eleita para a vida eterna. Isso ele faz por seu Espírito e sua palavra, na unidade da verdadeira fé, desde o princípio do mundo até o fim. Creio que sou membro vivo desta igreja, agora e para sempre. Que vimos até aqui, que o Espírito Santo gera a igreja, sendo que o termo igreja tem o sentido de uma assembleia divinamente convocada. A igreja é católica ou o sinônimo universal, ou seja, ela ajunta cristãos de todos os tempos e lugares em torno de Jesus Cristo. Deus reúne, protege, conserva a sua igreja por meio do seu Espírito e sua palavra. No próximo segmento da aula, aprenderemos sobre a expressão histórica, sobre a expressão histórica e a expressão visível da igreja. Espero encontrar você lá, que Deus abençoe a sua vida.